Começando mais uma aula, então vamos começar mais uma aula ainda no assunto lajes pré-fabricadas. Está aqui o nosso projeto didático que eu rabisquei agora, então são 5 lajes, aqui está as medidas. Daqui a pouquinho a gente volta a falar um pouco mais do projeto em si. O objetivo hoje é tentar acelerar, para eu conseguir calcular a laje na mão e calcular no CIP, e a gente comparar os resultados. Porque até agora, as últimas 2 aulas, a gente falou muito aqui dessa parte teórica, mas a gente ainda não conseguiu praticar no programa. Então, eu coloquei aqui o carregamento, é uma laje beta 12, então o peso dela é 2 kN/m², carga permanente 1, sobrecarga 1,5, 4,5 é o peso distribuído sobre a laje, já contando já com o peso da laje pré-fabricada. Aí tem que lembrar que eu tenho que transformar esse valor, que é um carregamento por metro quadrado, eu tenho que jogar um carregamento por vigota, então você multiplica isso aqui pela largura da vigota. Então nas últimas aulas a gente já falou que a largura da vigota, quando se usa o tijolo de 25 centímetros, então eu estou dando exemplo trabalhando com tijolo de 25. Existem algumas cerâmicas, algumas indústrias aí de lajota para laje pré-fabricada que trabalham com tijolo de 30. Então estou trabalhando que o tijolo é 25, a vigota vem sempre com 12, né? Então a vigotinha está aqui, ó. Essa aqui seria a nossa vigota com 12. É padrão, eu acho que não tem muita diferença em laje pré-fabricada. E o tijolo aqui tem 25. Então 25, 25. Então o peso que está em cima de cada vigota é a metade de um tijolo, metade de um tijolo. Vai dar no final, somando com 12, dá o 37. Então multiplica 4,5 por 37, chega em 166. Aí estou pegando a primeira laje, então escolhi aqui a laje 1. A laje 1 tem 3,50 de largura por 3 de... na verdade tem 3,50 aqui de comprimento por largura 3 metros. Então as minhas vigotas vão ficar aqui nesse sentido, né? Eu já poderia até voltar aqui e definir o sentido da vigota. Então, ó, botar aqui uma seta bem característica para representar que a vigota vai estar nesse sentido. Aí já discutimos que a gente não engasta essas vigotas, a não ser que você tenha certeza que as vigotas vão ter continuidade. Não é o nosso caso aqui, então nesse apoio aqui é uma viga de extremo, com certeza rotulado. Nesse aqui haveria a possibilidade da gente engastar se essa laje aqui fosse distribuída nessa direção. Só que não vai ser por causa dos 5 metros. Os 5 metros aqui é muito maior do que o 3,50. Então na laje 3 eu vou inverter a distribuição das vigotas, então não há possibilidade de eu querer engastar esse aqui, essa laje nessa de cá. Então eu liberei, ó, rótula e rótula, 166, que L ao quadrado sobre 8, calculei que L ao quadrado sobre 8, o vão é 3 metros, está aqui o momento, coeficiente de segurança, está aqui o nosso momento com coeficiente de segurança. Aí eu quero usar a tabela KC, base 37, altura 12, altura útil 10,5, calculo o KC, vai na tabela, descobre concreto de 20 MPa, acha o KS, volta aqui na fórmula, calcula a armação 0,59 centímetros quadrados. Aí lembrando que o padrão dessas vigotas é vir com 2 ferros de 4,2. Aí você vai ver aqui o que é 2 ferros de 4,2, ó. É 2 vezes 0,139, ó, 2 vezes 0,139. Isso aqui equivale a 0,278 centímetros quadrados, só que ao mesmo tempo isso aqui é fabricado em CA60, e esse nosso cálculo aqui foi feito para CA50, e o meu reforço possivelmente vai ser CA50 também. Então, para eu poder aproveitar a resistência dessa barra, que é mais resistente do que o que eu calculei, a gente multiplica por 6 e divide por 5. Então você transforma isso aqui numa barra equivalente de ferro CA50. Então vai dar 0,278 vezes 6 dividido por 5, vai dar 0,33 centímetros quadrados. Esse é o padrão das nossas nervuras. Pode deixar até esse número aqui guardado, para não ter que ficar toda hora fazendo essa conta. Então, se eu tenho 0,59, eu preciso de 0,59, eu só tenho 0,33, vai faltar uma armação que eu chamo de armação de reforço, né? É o reforço que eu tenho que colocar, 0,59 menos 0,33, armação de reforço,
é igual a 0,59 menos 0,33, vai dar 0,26 centímetros quadrados. Aí você procura aqui o que seria 0,26 centímetros quadrados. No nosso caso, eu acho que é melhor colocar um ferrinho de 6,3, ó, né? Um ferrinho de 6,3 daria 0,312. Ou se você quiser colocar 2 de 4,2, ó, 0,139 vezes 2, daria 278. Você pode colocar aqui, ó, um reforço 2 ferros de 4,2 milímetros. Ou um ferro de 6,3. A escolha é sua agora. Não faz muita diferença, tá? Então, tá aqui, ó, 2 ferros de 4,2. Então, eu deveria vir aqui agora e escrever aqui, ó, mais 2 ferros de 4,2. Vê se alguém ficou com alguma dúvida aqui, que eu ainda não... alguém me perguntou de armadura mínima. Pode ficar tranquilo que a armadura mínima para laje pré-fabricada dá pouca. A armadura mínima é o seguinte, ó, deixa eu só para... A gente não tinha falado ainda, ó. Armadura mínima. Então, se vocês olharem e lembrarem lá das aulas teóricas ou dar uma olhadinha lá na norma, vocês vão ver que para concreto de 20, né, concreto de 20, 25, 30, acho que até 35, né, concreto de 20 MPa, a armadura mínima, tanto para laje quanto para viga, é 0,15% da área de concreto. Ó, da área de concreto. Aí, qual que é a nossa área de concreto? A gente vai ter que pegar, é uma viga T. Então vamos pegar aqui qual que é a nossa linha de concreto. Ó. Não, só que, desculpa, é o seguinte, ó, deixa eu... Só um minutinho. Então vamos lá. A nossa viga é uma viga T, a gente já até conversou a respeito disso nas aulas. Lembram que a gente já discutiu isso? Que é uma viguinha T. Só que a linha neutra fica aqui em cima. A linha neutra ficando aqui em cima, a gente acaba que calcula ela como uma viga retangular. Então a área de concreto tem que ser a área de concreto equivalente da seção retangular que você calculou a sua viga. Então, você vai pegar isso aqui, ó, e vai transformar numa viguinha que tem 37, né? Ó, 37 centímetros por 12 centímetros de altura. Ó, 37 por 12. Essa aqui seria a área de concreto equivalente. Você sabe que tem uma parte aqui que entrou o tijolo, né? O tijolo entrou aqui e eliminou uma parte da sua viga. Mas para cálculo de armadura mínima, você vai trabalhar como se isso aqui fosse uma peça só. Então vamos lá, qual que é a nossa área de concreto? Ó, nossa armadura mínima. Já vou fazer de uma vez aqui, ó. 0,15, então é por cento, dividido por 100, vezes 12 vezes 37. É assim que a gente calcula a armadura mínima. Você pega a seção da sua viga ou da sua laje, no nosso caso aqui é 12 por 37, e multiplica por 15%. Vamos ver quanto isso aqui vai dar. 12 vezes 37, igual, vezes 0,15, igual, dividido por 100. Deu 0,66 centímetros quadrados. Essa é a armadura mínima que deveria ter. Quanto que a gente está tendo, colocando? O que eu fiz de errado aqui? Vem cá, vocês estão entendendo aqui o que eu fiz? Não seria essa área de concreto que você deve pegar a área da aba e depois a da alva? Então, estou na dúvida agora. Eu acho que não. Eu acho que eu deveria colocar... Eu tenho quase certeza que eu deveria ter colocado só... Cara, deu dúvida agora. Porque olha só, se eu for pegar a área total, assim, como se fosse uma laje de 12 centímetros com 37 de largura, deu isso aqui, ó. 0,15 vezes 100, aqui tá certinho. Vezes 12 vezes 37, deu 0,66. Ó, 0,15 dividido por 100 vezes 12 vezes 37, tá dando 0,66. Aí o que a gente calculou tá dando menos do que o mínimo, né?
Assim, eu coloquei a armadura calculada. Deu 0,59 centímetros quadrados. Aí eu resolvi botar 2 ferros de 4,2. A minha armadura real tem que dar mais do que isso aqui. Armadura real. E olha que eu acho que nas últimas aulas a gente não verificou isso. Deixa eu ver aqui, ó. O que a gente está colocando? A gente está colocando 0,33, né, ó, que são 2 ferros é o que já vem, mais estou colocando 2 ferros de 4,2. Então, olha só, o 2 ferros de 4,2, esse ferro de 4,2 no Brasil todo, ele é vendido no CA60. Então, é 0,33 que já vem, mais 0,33. Por coincidência, deu 0,66. Foi coincidência pura. Então, no final, a gente acabou que atendeu a armadura mínima. Ok, tipo assim, 0,66 atende armadura mínima. Agora, qual é o problema? Eu não estou aqui com as anotações da aula passada. Vocês lembram que na aula passada a gente verificou que teve laje que precisou só de um reforço, um ferro de 4,2? Tinha uma laje menor, que tinha um vão de 2,50 e pediu um ferro só. Aí, qual que está sendo o meu impasse aqui agora? Então, imagina que aqui fechou, assim, 2 ferros de 4,2 atendeu o cálculo e atendeu a armadura mínima. Agora, na aula passada, só para vocês... Por isso que eu estou na dúvida agora se é para calcular a seção toda ou não. Na aula passada a gente calculou aqui, ó, teve laje que a gente veio aqui e falou assim, ó, mais um ferro de 4,2. Então, um ferro de 4,2, por esse meu cálculo de hoje, pela dúvida aí levantada de um aluno no início da aula, não atenderia, né? Se eu botar mais um ferro de 4,2, eu estou só com 0,33 mais 0,159, não atenderia. Só que ao mesmo tempo, a tabela da Arcelor, deixa eu mudar aqui, só um instantinho. Aqui, ó, a tabela, o manual técnico aí das vigotas da Arcelor, que estão atendendo a recomendação normativa atual, ela aceita colocar, ó, um ferro de 4,2, ó. Ó, deixa eu dar um zoom aqui maior. Não é essa. Peraí. A nossa é a primeira tabela, essa aqui. Olha lá. Qual que é a nossa sobrecarga? 150. Não é isso? Ó? 150. Para uns vãos, ó, até o vão de 2,40, ela aceita um ferro de 4,2. Então, se aqui está aceitando um ferro de 4,2, e para vãos menores, ela nem exige que seja colocado ferro adicional, fiquei na dúvida agora. E, no nosso caso, qual que é o nosso vão, hein? Qual é o vão que a gente calculou? 3 metros, não foi? Hoje, o vão é 3 metros. Por ela aqui, ó, 3 metros. Ela pediu 2 ferros de 5. Pediu um pouco mais do que a gente. Ó, a gente botou 2 ferros de 4,2, ela já solicitou 2 ferros de 5. Vê se alguém tá... Vocês estão acompanhando. Vamos voltar para cá. Espera aí. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu imprimir isso aqui também. Aqui, eu queria que vocês fossem raciocinando comigo, olha só. Número 1. Todo mundo entendeu aqui o que eu fiz para a armadura mínima? Se você me perguntar se eu tenho 100% de certeza se tem que adotar isso aqui ou se eu tenho que adotar isso aqui, cara, eu não tenho essa resposta agora. Me bateu dúvida. Eu teria que consultar
cara, e eu tô achando que isso aqui tá exagerado, essa armadura mínima. Tanto aqui a área de aço se for só isso aqui, né? Se fosse isso aí, deu 36,6. Eu tô achando, olha, isso aí não tem como eu dar 100% da resposta agora. Considerando que em várias situações aqui, ela nem a recomendação da Arcelor é nem colocar reforço, é como se para Arcelor, em várias situações, só os dois ferrinhos de 4.2 aqui, ó, 4.2 e 4.2, já atendesse a armadura mínima. Então a gente vai ter que pesquisar um pouco melhor. Eu vou ter que abrir, na norma eu tenho certeza que não vai ter isso. Eu vou ter que abrir alguma recomendação técnica de alguém e tentar pesquisar. Se a armadura mínima for em função disso aqui, vamos ver o quanto que daria, ó. Vou fazer essa conta que você já fez aí, ó. Né? Vamos ver aqui quanto que eu tenho de concreto. Aqui tem 37, aqui tem 4, aí aqui tem 8 e aqui tem 12. Então vamos calcular a área de concreto disso aqui, ó. A área de concreto é 37 vezes 4 mais 12, né? 12 vezes 8. Daria 37 vezes 4 mais 12 vezes 8. Daria 244 centímetros quadrados. Aí a armadura mínima, se a gente for considerar essa seção, eu tirar a parte o tijolo do cálculo da área de concreto, eu vou ficar que a armadura mínima, cara, sem falta, amanhã eu passo essa informação para vocês, tá? Com 100% de certeza. 0,15 100 vezes 244, ponto 15 dividido por 100 vezes 244. Aí deu 0,36 centímetros quadrados. Ó. Ainda assim, Cara, isso aí eu vou ter que ver depois. Porque assim. Professor, oi, diga. Eu tava dando uma olhada na norma, lá na tabela 19.1. Nessa fórmula que o senhor botou aí, tem o 0,67 também multiplicando. Será que isso aí não altera nada, não? Cara, eu não me lembro desse número seu, não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos olhar isso. Você olhou na nossa NBR 61 de concreto, né? Cadê ela? Isso, na 6118. Tá. Qual a página que você viu? Na tabela 19.1. Espera aí. Essa aqui? Isso. Quer ver, ó? Só para vocês entenderem, para quem não está entendendo o que eu estou fazendo, ó. A armadura mínima. Cadê a tabela que fala em função do concreto? Segura só um instantinho. A tabela que fala em função do concreto é mais em cima, eu acho que é 17.3. Cadê? É mais acima, lá na 17. Tabela 17? 17.3 alguma coisa. Que eu não lembro agora de cabeça. Tá, peraí. Aí, ó. Essa aqui é a tabela, ó, taxas mínimas de armadura de flexão para vigas. Então, ó, para concreto de 20, 25 e 30, é isso aqui. Cara, é isso aqui que eu sempre usei. Assim, é um número mágico que eu tenho na minha cabeça. Ó. Para concreto até 30 MPa, a armadura mínima é 0,15%. Ó. Isso aqui é armadura de flexão para viga. Aí e funciona tanto para viga quanto para laje. Agora a tabela que você deu, cara, eu não sei de cabeça. Assim, deixa eu tentar entender. Você botou a seção retangular, né? Porque ela informa que então.
É por isso que eu fiquei tabela 19. Deixa eu dar uma olhada aqui na tabela que você... O que significa? Armadura mínima. Então, aqui seria para o caso de lajes, né? Só que no nosso caso a vigota ela não pode ser tratada como laje, ela tem que ser tratada como uma viga. Todo o cálculo dela é como se fosse uma viga. Deixa eu ver se tem aqui armadura. Tá vendo? Aqui é para duas direções, aqui é para borda, aqui é para tudo. Aí o que ele fala? Quando você tem armadura nas duas direções, é porque aqui é o seguinte: quando você tem uma laje, você tem armadura numa direção e na outra direção. Aí o que ele fala? Que em qualquer situação, numa direção tem que ser maior que 0,67 do mínimo. E quem que é o mínimo? É aquele número, é o 0,15. É aquele número que a gente viu lá atrás. Então, quando é assim, ó, cruzada nas duas direções, não é o nosso caso. Aí aqui tem, ó, armadura positiva secundária, de lajes armadas em uma direção. Essa é aqui está a armadura principal. Armadura positiva principal de lajes armadas em uma direção. Olha lá, ele fala que a armadura mínima seria 0,5 da taxa mínima. Será que é isso aqui que ele adota? Isso aqui eu vou fazer o seguinte, isso aqui não adianta eu ficar agora estudando com vocês, porque eu não sei. Cara, eu vou ter que parar e ler, cara, entender o que é essa explicação. Aí tem que ler, vir lendo desde trás aqui e tentando entender. Num primeiro momento, então vamos lá, para mim, eu sempre pensei assim, uma laje de vigota, vamos voltar aqui para cá rapidinho, ó. Tem que ser calculada como uma viga. Só para a gente revisar, a armadura mínima. Só para vocês entenderem, ó, o que eu estou falando. Imagina que você tem uma viga, normal, uma viga aí da sua casa, do seu projeto. Pera, aqui tem 15 centímetros e aqui tem 40 centímetros. Qual que é a armadura mínima? Você não pode ter menos do que a armadura mínima aqui embaixo. Aí, como que a gente calcula a armadura mínima? 0,15% da área de concreto. 15 vezes 40. Aí a armadura mínima vai dar 0,15 vezes 15 vezes 40 dividido por 100. Aí deu 0,9 centímetros quadrados. Então, 0,9 centímetros quadrados, quando você for calcular lá o seu momento fletor, o que você calcular, você não pode deixar ter menos que 0,9. Então, 0,9 seria o quê? Vamos olhar aqui em termos de ferro. Eu teria que, se a gente pensar em barra de 10 milímetros, teria que ter, 8. Eu tenho que ter no mínimo 2 de 8. Ó. Então, a armadura mínima aqui, 2 ferros de 8 milímetros. Ó, 2 ferros de 8 daria 2 vezes 0,5, daria 1 centímetro quadrado. Aí atendeu. Então, 2 vezes 0,8 vai dar maior do que 0,9 centímetros quadrados. Você não pode chegar aqui numa viga de 15 por 40 e querer botar aqui 2 ferros de 6,3. Botar 2 ferros de 5. Não pode. Você tem que atender a armadura mínima. Não é porque mas o vão é pequeno, não tem momento fletor. Não interessa. Você é obrigado a trabalhar com isso. Aí agora na nossa vigota. Eu estou entendendo que a gente tem uma vigotinha assim, ó. Como é que a gente calcula a armadura mínima? A gente não está calculando como é uma viga? A recomendação é calcular como uma viga? Então eu entendo que a armadura mínima tem que ser 0,15% da área de concreto. Aí eu fiquei na dúvida. Primeiro, eu vou trabalhar com a área de concreto com a viga T, né? Com a viga T ou com a viga retangular, transformar isso aqui numa viga retangular equivalente. Ó, aí fiquei com essa dúvida. Eu já vi que trabalhar com isso aqui dá um monstro. Assim, dá uma quantidade de ferro absurda. Tanto é que nem a tabela da Arcelor, a recomendação da Arcelor, atende. Então isso aqui eu acho que caiu por terra. Agora, para eu ter 100%... Aí vamos agora adotando a área de concreto da viga T. Mesmo assim, deu 0,36 centímetros quadrados. Seria, a gente
seria a gente chegar e falar que a vigota com 2 ferros de 4.2, como vem de fábrica, já ficaria 0,33, é menor do que 0,36. Está bem próximo, né? Mas em tese, não atenderia. Aí eu preciso fazer igual vocês pesquisaram. Ah, mas na tabela tal entra um número que pode reduzir. Cara, aí eu não consigo explicar isso para vocês agora. Eu vou ter que estudar. Com certeza amanhã eu dou essa resposta para vocês. Tá bom? Então vamos lá. De qualquer forma, aqui não tem. Vamos voltar para a parte do cálculo. Tirando essa questão aí de armadura mínima, o restante não tem o que ficar filosofando. Aqui é 2 ferros de 4.2. Posso seguir? E aí depois eu trato desse assunto. Com certeza. Tá? Porque senão a gente vai ficar muito agarrado aí. Então vamos lá. Não, tá tranquilo. Beleza, então vamos seguir. Então, para cá, 2 ferros de 4.2. Ó. Para laje 1. Para laje 2, vamos seguir então. E aí eu vou botar aqui, ó, armadura mínima, vou escrever aqui que a gente vai confirmar isso aqui. Armadura mínima. Vou botar aqui, ó, a confirmar. E aí eu vou pesquisar isso melhor. E aí dou a resposta para vocês em breve. Então vamos para a folha 5. A laje 2, ó, a laje 2, ela é igual à laje 1. Ela tem o mesmo vão. Olha lá. Não interessa que ela é mais comprida. Aqui tem 3,50, aqui 3,70. Quem manda é a posição da vigota. Ó. Quem mandou é a posição da vigota. Então tá aqui. L2, também vamos colocar mais 2 ferros de 4.2. Aí vamos agora para L5. Ó, L5. Ó, L5. Então aqui mais 2 ferros de 4.2. Aí a L5. Vamos lá. Eu tenho aqui 3,50 metros e 5 metros aqui. 5 metros. Então, eu vou botar a vigota no menor vão, ó. 3,50. Aí, vamos lá. Momento fletor. Ah, outra. Aqui, ó, a L4. Aqui está a L4. A gente vai botar também nesse sentido. Olha, eu tenho certeza que aqui vale a pena, né? E aqui está com 3,70. Ó. Vale a pena a gente tentar alinhar as nossas vigotas e botar negativo. Por quê? O vão das duas é absurdo. 3,50 e 3,70 já está acima do recomendado para uma laje de vigota. Eu diria que está no limite máximo. Tanto é que se a gente for aqui para a nossa tabela da Celó, para uma sobrecarga de 150, eu vou depois jogar isso no computador para vocês. Ó. Segura só um instante. Segura só um instantinho. Aqui, ó, para a recomendação dela, o máximo que ela aceita é 3,80. 3,80 com reforço de 4 ferros de 5. Deixa eu imprimir isso aqui. Muito bem, só que eu vou calcular com vocês o negativo, tá? Vou botar o negativo, vou alinhar, mas eu acho que por bem vocês deveriam seguir a minha recomendação. Para o positivo, considera o pior caso. O que é o pior caso? É você não conseguir garantir 100% aí da continuidade. Então trabalha com 3,50. Então, vamos botar aqui o carregamento, né? 1,66. 1,66 momento.
vem cá, alguém... eu tenho conversado com vocês, mas vocês não têm me dado retorno. Vocês entenderam que existe essa possibilidade de engastar, mas que pro positivo, pelo menos eu, cara, prefiro trabalhar... garantir, assim, na pior consideração, garantindo que a continuidade não vai ser perfeita, porque se você quiser, você pode ir lá pro F-Tool e fazer isso aqui, ó. Se você acha que tem uma boa possibilidade de na obra não ter problema nenhum, você pode, se quiser, fazer essa continuidade assim, ó. E botar isso aqui. E aí o diagrama de momento fletor aqui vai mudar completamente. Isso aqui vai ficar bem menor. Esse valor vai ficar menor do que a gente está calculando aqui. Eu vou fazer uma comparação daqui a pouco. Então, momento igual 1,66 vezes 3,5 ao quadrado dividido por 8 igual 2,54 kN por metro. MD multiplica por 1,4, 3,56 kN por metro. Então daqui para cá eu multipliquei por 1,4. Aí vou calcular o KC, 37 vezes 10,5 ao quadrado dividido por 3,56 vezes 100. (11,45). KS igual 0,024. Armação igual 0,024 vezes 3,56 vezes 100 dividido por 10,5. (0,81 centímetros quadrados). Aí armação 0,81 centímetros quadrados, armadoras de reforço 0,81 menos o nosso 0,33. 0,81 menos 0,33, 0,48 centímetros quadrados. Vamos ver aqui o que a gente pode colocar para atender 0,48. Quase que um... Olha aí, hein? Se a obra fosse minha, eu colocaria aqui um ferro de 8. Que um ferro de 8 tem 0,50... Ah, não. Se a obra fosse minha, eu acho que aqui atendeu. Um ferro de 8. 0,503, que é maior que 0,48. Então, um ferro de 8 atende, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Vou vir aqui nessa planta. Mais um ferro de 8 milímetros. Vamos lá. O programa aqui, ó, a tabela da Celor, ele deu como sugestão para um vão de 3,50, ele pediu aqui 4 ferros de 5. Então, só botar aqui, ó, observação, só para a gente ver se está muito longe. A Celor recomenda 4 ferros de 5. 4 ferros de 5 daria 4 vezes 0,196. 4 vezes 0,196. Tá dando 0,78. Tá vendo que a recomendação deles é mais reforço do que a gente colocou. 0,784. Então a recomendação da norma é superior ao que a gente calculou. Pode ser que seja para evitar um pouco da flecha. Eu vou avaliar isso também daqui a pouquinho, tá? Com vocês. Vamos para a laje... Qual é a próxima laje? Não. Vamos para a laje 4. Ó, laje 4, vão é igual a 3,70. Vamos ver o que aumenta para um vão de 3,60. Momento fletor. (1,66 vezes 3,5
ao quadrado dividido por 8. Já vou botar 1.4, que aí já vai sair o MD aqui do lado. Então, 1.66 vezes 3.5 ao quadrado dividido por 8 vezes 1.4, 3,55. KC, 37 vezes 10.5 ao quadrado dividido por 3. (3,55 vezes 100). (11,49). Eu acho que o KC continua, o KS continua no 0,24. Então, KS aqui continua no 0,024. Armação O que eu fiz de errado aqui? Aqui, eu fiz alguma coisa de errado. Deixa eu conferir aqui atrás. 166 vezes 3.5 ao quadrado dividido por 8. 2.54 vezes 1.4, 3,56. 3.56. Aí calculei tudo, 3.56. O que eu fiz de errado aqui? Está dando o mesmo valor. Ah, o momento é 3.7 aqui, ó. 3.7 1.66 vezes 3.7 ao quadrado dividido por 8 vezes 1.4. Então é 3,97. Vezes 10.5 ao quadrado dividido por 3,97 por 100. 10,27. 10,27 continua 0,024. Pronto, agora vai mudar. 0,024 vezes 3,97 vezes 100 dividido por 10,5. 0,90 centímetros quadrados. Então, no final, eu acho que mantém, a gente vai manter um ferro de 8. A diferença deu pouco. Ó. Então, a armadura está pedindo 0,9. Armadura de reforço, 0,9 menos 0,33. 0,57 centímetros quadrados. Um ferro de 8 já não atende. Um ferro de 8 tem 0,5. Então, deveria colocar aqui o que? Ou 2,63, né? 2 ferros de 6,3. Daria 2 vezes 0,312. 2 vezes 0,312 daria 0,62 centímetros quadrados, que é maior que 0,57. Então, 2 ferros de 6,3. Então, viria aqui, ó, esse vão aqui que é maior, e botaria 2 ferros de 6,3. Lembrando que a gente aqui tem certa folga em saber que há a possibilidade de a gente colocar um negativo aqui para vencer o momento fletor. E para fechar aqui a laje 5, tem 3,50. Então eu vou botar, e 5,20, vou botar a nossa vigota nesse sentido, ó, nesse sentido, e vou botar aqui, como é o mesmo vão da laje 3, ó, 3,50, e aqui tem 3,50, está calculado, ó, um ferro de 8 milímetros. Então a gente poderia aqui na nossa memória de cálculo colocar, ó, essa aqui foi a laje 4, a L5, o vão é igual a 3,50, a gente já calculou um ferro de 8 milímetros. Um ferro de 8.
E aí com isso a gente colocou o reforço em todas elas. Aqui, de forma nenhuma, a gente poderia diminuir. Aqui poderia diminuir se eu quisesse fazer um cálculo no F-Tool. Então, vou fazer o seguinte, ó. Opção L3 igual L3 e L4. Ó, L3 em gastar na L4. Então, tem essa carta na manga aqui que a gente pode fazer. Como é que a gente faria? Ó? Ia lá para o F-Tool, coloca aqui 3,50, aqui coloca 3,70 e joga aqui o carregamento igual a 1,66 kN por metro. Vamos fazer isso aqui rapidinho, bem rápido. Vamos lá. R$3,50, R$3,70, apoio, pronto. Momento fletor. Então tá aí, ó. Considerando a continuidade das vigotas, o momento aqui caiu, diminuiu bem, aqui diminuiu bem e surgiu esse negativo. Então vamos lá, ó. Vamos voltar aqui para... Então considerando aqui a continuidade, né? Ó. Considerando a continuidade das vigotas. Então, deu esse momento aqui, ó. Aqui deu 2,7, 1,4, 1,7. Diminuiu bem, ó. Se a gente pegar aqui quanto que a gente calculou de momento fletor positivo para essa nossa laje, cadê a... Ó, aqui deu um momento de 3,97 dividido por 1,4. A gente calculou a armação aqui para 2,83. Ó, caiu para 1,7. E aqui, ó, aonde está 1,4, a gente calculou para 2,54. Então, 2,54 caiu para 1,4, 1,83 caiu para 1,7. Vocês podem, quem quiser, pode tentar diminuir o positivo, recalculando o positivo para essa nova configuração. Cara, eu sugiro não fazer isso. Eu colocaria o positivo para o 2,54 e o positivo aqui para 2,83, o que a gente fez. E calculo o negativo para 2,7. Então vamos calcular o negativo, ó.
calcular negativo. Então, momento fletor 2,7, multiplica por 1,4, vai chegar no MD. 2,7 vezes 1,4 vai dar 3,78 quilonewtons por metro. Agora, só tomando cuidado, quando vai calcular o negativo, você não pode levar a viga T. Ó, você não pode usar o B igual ao 37, porque agora a nossa linha neutra está aqui embaixo, ó, linha neutra. Então, o B vale isso aqui agora, 12 centímetros. E o seu D vale os 10,5. Então, agora inverteu. O B vale só 12 centímetros. E o D, 10,5. E o seu momento vale esse momento todo. Então, vamos lá, ó. Momento, KC, é igual 12 vezes 10,5 ao quadrado, dividido pelo 3,78 vezes 100. Aqui todo mundo entendeu por que não posso usar o B agora? Agora inverteu. É como se eu estivesse olhando isso aqui de cabeça para baixo, ó. Então isso tudo aqui está fissurado. Não posso usar o B, essa largura toda. Tem que usar o B só para baixo da linha neutra, né? E a minha armação vai estar colocada aqui em cima, oposta à linha neutra. Então 12 vezes 10,5 ao quadrado, dividido por 3,78, dividido por 100. 3,5. Aí 3,5 vai estar aqui, ó, KS 0,027. Então, a minha armadura negativa é igual a 0,027 vezes 3,78 vezes 100 dividido por 10,5. Zero vírgula 97 centímetros quadrados, ó. Então eu preciso de 0,97. O que eu iria colocar? Eu acho que eu vou colocar aqui dois ferros de 8 em cada vigota, ó, né? 2 ferros de 8. 2 ferros de 8 milímetros. Então essa aqui é a minha armadura negativa. Onde que eu vou colocar isso? Aqui, ó. 2 ferros de 8 milímetros. Por vigota. É bom escrever aqui. Por vigota. Cada vigota entra essa armadura negativa. Tá? Vamos lá. Isso aqui, com essa explicação que acabou que demorou muito, que eu perdi muito tempo lá no início, e fiquei devendo também a explicação para vocês melhor aí, fiquei devendo tirar essa questão da armadura mínima. Agora a gente tem que verificar as flechas. Então, isso aqui foi só armação. Vamos para a flecha agora. Então, estado, limite de serviço. São as flechas. Vamos lá, folha 9. Então é o seguinte, ó. Vamos primeiro pensar, utilizar a tabela da Arcelor. Então, olha o que ela fala. Deixa eu imprimir aqui. Segura só um instantinho. Ó, vou pegar aqui a tabela. Vamos vir aqui embaixo. Ó, usando tabela da Arcelor. Ó, tabela da Arcelor. Vamos ver o que ela fala. Laje 1, 3 metros. Ó, L1, o vão é igual a 3 metros. Aí você vem aqui, ó, sobrecarga de 150 para um vão de 3 metros. Estamos na faixa verde. Aí faixa verde, ela pede para dar uma contraflecha de 1,5. Aí você deveria vir aqui e escrever, ó, contraflecha 1,5. Mas eu não vou escrever ainda aqui a contraflecha 1,5,
pelo seguinte, essa contraflecha foi calculada para um reforço de 2 ferros de 5, e eu estou com menos, eu estou com 2 ferros de 4.2. Vamos comparar com a minha tabela para ver o que vai dar. Aí aqui seria contraflecha de 1,5, na laje 5, vamos ver, tem na L3 e na L4, vão de 3,50 e 3,70. Ó, já caiu na faixa verde. Faixa verde é... Não, desculpa. Não, continua na faixa verde, ó. Continua na faixa verde. Faixa verde, ele está pedindo uma flecha de 1,50 m. Desculpa, 1,50. Quanto que cai na azul, hein? Deixa eu só ver aqui em que situação ela cairia na azul. Ah, na azul só se for outro tipo de laje. A nossa laje, que é essa de cá, não dá contraflecha de... O máximo seria contraflecha de 1,5. Então, vê se todo mundo conseguiu entender aqui, ó, o que eu estava explicando. Pela tabela da Celor, né, assim, 1,5, só que ao mesmo tempo ela pediu um reforço maior. Vamos ver pela minha tabela, né, pela aquela tabela de Excel que eu montei para vocês. Vamos dar uma conferida. Ó. De pré, vamos lá, ó, 8, 4, 12, 25, 12, tá tudo preenchido certinho. O vão, vamos pegar o primeiro vão. Deixa eu ver aqui o peso próprio da laje, a gente calculou com 2, revestimento 1, sobrecarga 1,5, tá certinho aqui o que a gente colocou. Vamos lá, o vão da primeira laje, 3 metros, ó. Por mim, né? Por mim aqui, ó, não precisaria da contraflecha. Ah, vamos lá, segura, 0, 0, ó, segura, sem reforço, não passou. Pediu 0,30, tem 0,33, pediu 0,62. Deixa eu ir conferindo aqui se está batendo com os nossos cálculos. Segura só um minuto. Vamos lá, deixa eu ver aqui, comparar. Laje 1. Laje 1, a gente resolveu colocar 2 ferros de 4.2. Vamos lá. A gente tinha calculado 0,60 centímetros quadrados, menos 0,33. A gente resolveu botar 2 ferros de 4.2. Ó, 2 ferros de 4.2, a gente precisaria colocar uma contraflecha de 0,6, ó. Ó, 0,6. Seria a minha contraflecha para 2 ferros de 4.2. Então eu preciso vir aqui, ó. Né? Preciso vir aqui e escrever, ó, cadê o nosso projeto? Contraflecha. Contraflecha igual a 0,5 centímetros. Então, 0,6 para mim é 0,5, ó. Aqui, ó, 0,6, você não vai mandar o cara botar uma contraflecha de 0,6. Eu aqui arredondaria para 0,5. 0,5. Quanto que foi que a Celor, na tabela da Celor, ela pediu uma contraflecha de 1,5 cm, foi isso? Ela pediu uma contraflecha um pouco maior do que a gente. Pediu. Tá no limite entre 1 e 1,5. Tô olhando aqui, ó. Estaria entre o limite aqui, ó. 2,80 seria 1 e 3 seria. Então acho que tá próximo aí do que a gente está recomendando. Então a minha seria contraflecha de 0,5. Aí aqui mesma coisa, ó. Contraflecha igual a 0,5 centímetros. Agora vamos ver o quanto que eu precisaria de contraflecha para um vão de 3,50. Para um vão de 3,50. Vou botar aqui 3,50. 3,5. Aí o programa pediu aqui, ó,
uma armadura de 0,86, a gente colocou um ferro de 8. Então, um ferro de 8. Ó. Eu colocaria, isso aqui eu acho que é importante, todo mundo está entendendo, ó. Olha por que a Arcelor pediu agora para botar mais armação. Com um ferro de 8, cadê o Evandro? O Evandro tá aí? E o Paulo? Olha lá, um ferro de 8, a gente já tem... Foi um ferro de 8? Cara, olha só, um ferro de 8, na minha planilha não tá atendendo, ficou um pouquinho menor, ó. Acabou que na mão a gente aceitou, ó, 0,86 a gente aceitou esse aqui, ó, 0,85. De qualquer forma, olha só, seria 2 centímetros quadrados. Eu teria que dar uma contraflecha de 2. Então eu viria aqui, ó. Viria aqui. Cadê? Ó. E colocaria, ó, contraflecha igual a 2 centímetros. Só que a Arcelor recomendou no meu, agora nesse caso, menos. Vocês viram que ela recomendou uma contraflecha só de 1,5. Por que ela recomendou uma flecha de 1,5? Porque ela resolveu matar a flecha colocando mais armação. Ela não colocou só um ferro de 8. Ela pediu para colocar o quê? 5 ferros de... Olha lá, 4 ferros de 5 milímetros. Se eu vier aqui agora e aumentar essa armação e botar 4 ferros de 5... Ó. Desliga aí o microfone, Evandro. Tá dando eco aqui. Pronto, ó. Se eu colocar aqui agora 4 ferros de 5, a minha contraflecha aqui vai diminuir um pouco, ó. 4 ferros de 5. Olha lá. Caiu para 1,43. 1,43 a Arcelor arredondou para 1,5. Entendeu? Então, olha só. Ou você vem aí a decisão agora é de vocês. Ou você vem aqui e coloca um ferro só de 8, que estaria tendendo no estado limite último, e deixa uma contraflecha de 2, ou você melhora um pouco o reforço, né? Melhora o reforço para tentar diminuir a contraflecha. Então a gente pode vir aqui, ó. Vamos lá, a gente pode vir aqui e colocar, por exemplo, 2 ferros de 6,3, acho que atenderia, 2 de 6,3. Olha lá, atende uma flecha de 1,76. Aí 1,76, você poderia arredondar para 1,5? Eu acho que sim, considerando que a gente ainda tem na carta na manga, que não é bem biapoiada, aqui a gente vai colocar o negativo. Então lá, a gente poderia aqui trocar, ó. Trocar esse um ferro de 8 por 2 de 6,3, né? Ó. 2 ferros de 6,3, padronizar com o lado de cá, e aí, em vez de dar uma contraflecha de 2, a gente pode dar uma contraflecha de 1,5. Essa contraflecha aqui de 1,5, a gente sabe que ela está um pouco aqui a favor da segurança pelo fato de você colocar o negativo. E essa de cá não tem, você não tem carta na manga nenhuma. Não adianta você botar negativo aqui que não vai funcionar. Então a gente vai vir aqui e vai fazer o quê? Vamos, já que o vão é 3,50, vamos colocar 2 ferros de 6,3. Então a gente está melhorando um pouco o reforço e diminuindo a contraflecha de 2 para uma contraflecha de 1,5 centímetros. Então fechou. Vamos para o CIP, porque eu acho que agora a gente já discutiu bastante o cálculo. Vamos ver agora o que o CIP faz com esse tipo de laje. Pode ser? Vamos lá, deixa eu abrir o CIP e tentar acelerar, meter bronca. Ver se alguém ficou com alguma dúvida aqui dessa questão de contraflecha. Então tá aqui, ó, contraflecha. Ó, contraflecha, 1,5. Aí 2 ferros de 6,3. Eu prefiro trabalhar com 2 ferros de 6,3 do que fazer igual essa recomendação aqui da norma, colocar mais 4 ferros de 5. Eu acho que vai ficar um bololô danado de ferro lá na obra. Eu prefiro botar 2 ferros de 6,3. Vamos lá. Deixa eu baixar isso aqui. Vamos abrir aqui o CIP. Arquivo, nova obra. Vou chamar aqui 03, modelo.
Modelo, exemplo, laje pré. Modelo, laje pré. Aceitei, aceitei, aceitei. Concreto de 20, tá ok, aceitei. Ok. Obra, introdução, pisos e grupos, novos pisos, independente. 3. Eu quero que tenha o térreo. Primeiro pavimento. Cobertura. Quero que aqui tenha 2,80. 2,80. 1,5. Sobrecarga, 1,5. 1,5, 1,5. Carga permanente, 1, 1 e 1. Aceitei. Editar pisos, menos 1,5. Introdução, pilares, novo pilar. Um pilar de 20 por 20, aceitar. Entrou o primeiro. O próximo, 3,5. O próximo, 5. O próximo, 3. O próximo, 3,5. O próximo, 3,7. Um aqui, um aqui. Aqui, um aqui. E aqui eu resolvi botar um a 2. E aqui. Modificar a referência. Esse vai ser o P1. Fechou. Vigas, entrar com viga. Eu quero viga retangular 15 por... Eu quero uma viga de... Tá exagerado, mas aqui não importa. Eu quero ver o resultado da nossa laje. 20 por 40. Aqui não tem laje, no térreo. Sobe um andar. Copia. Copiei. Agora vamos colocar laje. Mais. Olha lá. Agora, isso aqui eu já tinha mostrado para vocês, mas vou repetir com calma. Laje Vigota. Vai clicar aqui no primeiro tipo. Por característica geométrica. Infelizmente aqui na biblioteca nenhum fabricante aqui do Brasil passou as características para o programa adicionar aqui. Já tem uma biblioteca de laje. Então toda laje que a gente vai fazer, você tem que clicar aqui na primeira e vir aqui, características geométricas, adicionar a sua laje, dar um nome para ela. Eu gosto de chamar de B12, beta 12. Camada de compressão 4 centímetros, altura do tijolo 8 centímetros. E aí tomar cuidado, ó, em algumas regiões o tijolo vem com 7. Então isso aqui é importante você saber se a sua laje vai ter 12 ou 11 centímetros. Não sei se vocês repararam, eu estou toda hora tentando comparar com essa tabela aqui da Arcelor, só que eu não estou comparando laranja com laranja. Eu estou sempre comparando laranja com uma laranja pera com uma laranja Bahia, porque, cara, tem diferença aqui, ó, o tijolo para eles aqui tem 7, só que aqui no Rio o nosso tijolo tem 8. Então eu fico comparando e ao mesmo tempo, aqui sempre vai dar uma situação um pouco pior do que o meu cálculo. Porque o meu cálculo, a minha laje tem 12 e aqui a laje só tem 11. Tá? Então eu fico utilizando isso aqui para comparar, mas é uma comparação capenga. Não tem como eu falar que é 100%, tem que... Ah, por que não deu igual, 100% igual? Já partiu desse princípio. Infelizmente a Arcelor aqui não colocou nenhuma tabela que o tijolo aqui tenha 11. Esse aqui tem 11 e a próxima, o tijolo já tem 12. Olha lá. Então a altura da laje passa a ser 16. Então eu não consigo trabalhar comparando 100%.
É só uma ordem de grandeza. Então aqui, ó, 4, 8, 37, aqui, ó, 37. Aí aqui, largura da nervura 12. Aqui você pode colocar os 25 e aqui zera. Eu já expliquei para vocês numa aula que aqui tem que sempre zerar. Não pode... Cara, aqui é complicado. Se você errou aqui, vai dar um resultado muito diferente. Então, sempre coloca em zero. Aqui coloca tijolo de cerâmico. Se você estiver trabalhando com tijolo de isopor, você coloca tijolo de isopor. No nosso caso, tijolo cerâmico. Pronto. Aceitar, aceitar. Aí você dá 2 cliques. Um clique na laje e um clique na viga paralela às suas vigotas. Ó. Se eu tivesse clicado aqui e nessa viga de cima, a vigota teria ficado nesse sentido. Aí eu cliquei aqui e clico aqui, ó. Pronto. Aí aqui nesse sentido e aqui nesse sentido. Pronto, tá aí as nossas vigotas. Vou subir aqui um andar, ó. Subir um andar. Vou copiar de novo. Copiar. Copiei. E vou botar aqui, vou fechar aqui com essa distância. Então vamos ver como é que tá ficando. Nosso modelinho, né? Lembrando, na mão aqui eu calculei esse andar. E eu não coloquei parede porque eu não estou preocupado com as vigas. Eu nem vou colocar carga de parede aí em cima das vigas, porque eu não, meu objetivo aqui não é avaliar o projeto como um todo. Eu quero só comparar a laje. Se isso aqui fosse um projeto real, você teria que vir em carga linear em viga, calcular o peso da parede. Ah, minha parede pesa 5,2. Aí deveria vir acrescentando aqui, ó, onde tiver a parede, você vem colocando. Eu vou apagar, eu vou tirar isso aqui, porque eu não quero avaliar isso agora. Pronto, eu acho que está certo. O peso da laje, o programa já vai calcular, né? O peso da vigota ele já calcula. E a nossa carga de grupo está aqui, ó, 150 e 100. O mesmo valor que eu adotei no cálculo manual. Vamos deixar calcular, vamos ver o que vai dar de resultado. Então lá, terminou o cálculo, aí deu erro aí em viga, deveria aumentar as vigas, tá? Número 1, o que o programa, não sei se vocês já estão reparando, ó, vamos comparar o primeiro pavimento. Número 1, o programa ele não consegue calcular a armadura positiva. Você pode ficar fuçando aqui aonde você quiser, ele não calcula a armadura positiva, ele não vai te dar armadura positiva em nenhuma situação. Ele sempre vai dar como se o problema fosse da sua vigota. Você deveria comprar a vigota. Ele entende que você está comprando um produto industrializado. Ele está entendendo assim, se você está comprando uma laje que ela é fabricada numa fábrica, ela já vem do fornecedor pronta, você deveria falar para ele, olha, a minha laje aqui tem um vão de 3 metros. Então, o fabricante deveria, em tese, em teoria, ele calcular e te vender a laje para atender esse vão. Não era a gente calculista determinar qual que é o reforço. Todo esse cálculo manual que eu ensinei vocês a fazerem, isso em tese, era obrigação do fabricante. É o fabricante que está vendendo uma laje pronta. Então ele deveria garantir aqui qual é a armadura que tem que vir na vigota para ela vencer esse vão. Só que o mercado nosso do dia a dia não funciona assim. Você liga para a fábrica vai te vender o que você pedir. Se for comprar na loja, aí piorou, porque aí a loja ele já tem estoque lá, a laje pronta, sem reforço, sem nada, ele vai te vender. Então o programa não calcula o reforço. Como que eu deveria explicar depois para o cliente que tem que ter reforço? Cara, vamos por hora ignorar esses erros, tá vendo? Todas as gigotinhas que estão em vermelho aqui tá com problema. Ignora isso, tá? Quando eu for gerar a minha planta de forma, ó, eu vou vir aqui mais desenho de forma, deixa eu ver aqui, desenho de plantas. Isso é isso aqui. 2 e 2. 2 e 2. Deixa eu ver se vai sair. O que vai sair aqui? Se vai sair o que eu quero. Ó, quando gerar esse desenho aqui, ó, o programa colocou aí o negativo, ele colocou negativo e não coloca o positivo.
Não é essa planta que eu quero não. Deixa eu voltar aqui. Eu quero o desenho de formas 2 e 2. Deixa eu ver se é essa aqui que eu quero. Ó, quando eu for gerar esse desenho aqui, ó, então eu vou gerar ele aqui só para vocês entenderem, ó. Tá faltando aqui, vai ser incluído coisas aqui ainda, ó. Com certeza eu vou ter que incluir um bocado de informação aqui do lado, mas quando eu gerar esse desenho, eu clicar aqui em imprimir, deixa eu direcionar aonde eu quero. Vamos botar aqui na área de trabalho, projetos, curso de atualização, modelo. Ó, isso aqui vai ser meu desenho 00, forma do primeiro pavimento. Gerei o desenho. Ó, aí veio para cá. Modelo, forma do primeiro pavimento. Ó, gerou aí o desenho, né? Ó, e não veio com a informação do reforço. Então tá aqui, ó, ele chama aqui Vigota 1, 8 mais 4. Você deveria agora vir aqui e fazer o seguinte, ó, copiar esse texto para cá. Deixa eu colocar aqui. Você precisa escrever isso aqui, ó, reforço. Quanto que a gente resolveu colocar? Mais 2 ferros, 2, porcentagem C, 2 ferros de 4.2. Deixa eu botar isso aqui de outra cor. Alguém sabe o que tá? Deixa eu tirar esses espaçamentos aqui que ficam muito... Tá vendo? Ó? Então, tá aqui, ó. Reforço, 2 ferros de 4.2. Tá vendo? Ó? 2 ferros de 4.2. Vou girar esse texto. Vou colocar isso aqui. Ó. Vou colocar isso aqui. Isso aqui é a minha vigota 1. 8 mais 4. Vou botar pra cá. Eu gosto de vir aqui escrever, né? Que é o que o pessoal compra aí no mercado, é a nossa beta 12, então eu escreveria aqui, ó, B12, reforço 2 ferros 4.2 e vou ter que fazer um detalhe aqui do lado, então eu vou vir aqui e vou fazer um detalhe, ó, linha. Vamos lá, vou passar sufoco aqui. Offset 12. Deixa eu fazer o desenho aqui do lado. Ponto 12. Ponto 015. Isso eu já tenho pronto. Estou fazendo aqui só para vocês. Aí, offset 8. Porque pode ser no olho mesmo, não precisa botar em escala certinho não. Aí se quiser pode desenhar algo assim, ó. Vou desenhar aqui no olho mesmo, ó.
Olha, eu estou desenhando rápido, eu já tenho um desenho disso aqui muito melhor do que eu estou fazendo aqui agora. Estou só... Aqui é o tijolo. Vigotas tipo V1. Reforço. Aí vocês podem colocar assim, ó, tá vendo? Então 2.4.2 vem na trilha. Esse desenho, pelo amor de Deus, eu fiz aqui correndo para vocês. Depois vocês me lembram que eu vou passar porra, eu tenho isso aqui já muito melhor do que eu desenhei aqui para vocês. Então, ó, tipo V1, 2 Feos 4.2 vem na treliça, mais 2.4.2 reforço. Ou você pode vir e colocar um negócio assim, ó. Colocar uma informação aqui. Não é o melhor, né? Assim, não é o melhor, mas aí você vem aqui e coloca essa informação. Se isso aqui a fábrica não adicionar aqui dentro, paciência. Você vai jogar isso aqui para onde? Vai jogar para cá. Ela pode ficar encostada mesmo, não tem necessidade de dar cobrimento não,
ela encosta no concreto, ó. Você vem, se infelizmente não for possível vir de fábrica, cara, coloca assim, sobre a capa, vou botar sobre a vigota. Pronto. Você pode fazer isso aqui. Aí isso aqui você vai trazer aqui para o canto, né? E vai dar um scale gigante aqui, ó. Scale. Aqui vai entrar aqui de baixo. Esse aqui é o tipo de vigota V1. Aqui a gente já viu que é a mesma, ó. Reforço da V1. Aqui você pode transformar isso aqui na mesma vigota, ó. V1. É o mesmo vão. Pronto, aí não precisa fazer nenhum detalhe, é só copiar para cá, ó. Beta 12. Pronto, vamos para essa de cá. Aí essa a gente chegou à conclusão, né? Como essa de cá seria a nossa vigota tipo 2, ó. Vigota tipo 2. B12 também, podemos copiar essa informação aqui, ó, beta 12. E a gente chegou à conclusão que precisa de 2 ferros de 6,3. Então, quanto mais detalhe você fizer aqui, menos dúvida vai ficar na obra. Então aqui não adianta ficar economizando em reforço. Mais 2 ferros de 6,3. Essa é a nossa vigota tipo 2. Aí você vai copiar aqui. Vigota tipo 2. 2 ferros de 4,2. 2 ferros de 6,3. Aí aqui apaga isso aqui pra cá. Aqui apaga isso. Esse trabalho que eu tive aqui, não adianta, eu já vi gente assim, o cara é tão preguiçoso que ele acha que o CIP vai fazer tudo por ele. Isso aqui não faz, tem que fazer, tá bom? Infelizmente ele não vai, aí salvou, pronto, o desenho, a parte do reforço do positivo está pronto. O negativo ele vai fazer para você, ele não vai colocar exatamente o que a gente colocou, o CIP é um bicho exagerado no negativo dessa gigota, ele sai botando negativo em todos os locais. Aí convém você ou aceitar, né, ou você modificar para o que a gente colocou. Vamos ver como é que ficou negativo. Alguém tem alguma dúvida nisso aqui que eu fiz? Diga, pode falar. Mesmo se não tiver as vigotas alinhadas, o CIP ele gera continuidade? Pô, ele gera, ele coloca negativo, aonde ele puder ele coloca negativo. Mesmo se não tiver a continuidade. Tá bom? Vem cá, vê se todo mundo entendeu disso aqui. Todo mundo entendeu? Que tem que colocar isso aqui, tem que fazer esse detalhe. Isso aqui não pode faltar, tá? Diga, pode falar. A contra-flecha ela vai aí? Vai, então, contra-flecha. É só escrever aqui, ó. Você pode botar aqui, ó. Contra-flecha. Isso também o CIP não faz. Eu vou voltar lá no CIP daqui a pouco. Aqui, ó, contra-flecha, 1,5 centímetros. Aqui, só essa informação aqui já é suficiente. Contra-flecha, aqui, ó, 1,5. Aí aqui embaixo, contra-flecha, 1,5 também, ó. E aqui, contra-flecha,
vai aqui. Tá vendo? Essas informações o CIP infelizmente não coloca. Voltando aqui para o CIP, o que o CIP entende? Toda vez que a flecha não passa, ele não tem alternativa de contra-flecha, ele simplesmente indica que a flecha está com problema. Ó, por que apareceu esse vermelho aqui? Vamos ver. Ó, vamos vir aqui em resultados. Vigotas, erros. Ó, limite de flecha, extrapolou a flecha. Para ele, a flecha deu 0,9, vai dar uma flecha de 0,9 centímetros. Quem seria o limite? Vamos trabalhar com o limite de L sobre 350. Aí você pega 370 dividido por 350, o máximo seria... Ele deve estar trabalhando com limite maior. L sobre... Quanto que ele deve estar trabalhando, hein? O limite dele. 370 dividido por... eu tenho que olhar aqui agora na memória do computador qual é o limite para esse tipo de laje. Por mim, ó, o número 1. Porque, só para vocês entenderem, por que ele indicou uma flecha de 0,9 e o meu programa indicou uma flecha maior? Ó, se você vier aqui e botar 3,70, tá dando uma flecha aqui muito maior do que ele encontrou. Ó, 4 centímetros. Por que está dando uma flecha de 4 centímetros? Na verdade, isso aqui é ao longo do tempo. Ele ali não está dando ao longo do tempo. Ele está dando isso aqui, ó, 1,89. Por que eu cheguei em 1,89 e ele chegou, o computador está chegando em a metade, 0,96? Porque ele considerou a continuidade. Para ele, essa continuidade diminuiu muito aqui a flecha. E aí ele indicou que está com problema. Eu acho que o 0,96 não era para ele ter indicado o erro. Já era para ele ter dado aqui o azul. Só que, cara, é uma caixa preta. O que ele avalia aí nessas flechas de vigota? Então eu não considero, que assim, para mim, o fato de ter dado azul ou o fato de ter dado vermelho, cara, eu ignoro. Eu vou simplesmente pelo que ou a tabela aqui da Arcelor recomenda, ou pelo que eu calculei aqui na mão. Assim, porque, primeiro, a flecha, não sei se vocês viram, a flecha ela é diretamente proporcional à armação. Olha aqui, ó, 3,70. Se eu chegar aqui e não botar reforço, olha como é que a flecha aqui aumenta. Olha lá. Se eu botar armação, olha como é que a flecha diminui. Se eu botar mais armação ainda, ó, 2 ferros de 8, olha como é que a armação diminui. Então, número 1, a flecha que ele dá, ele não considera armação. Então já partiu desse princípio, que você não sabe qual é a armação que ele adotou para o cálculo da flecha. Vocês estão entendendo? Tipo assim, que não tem como se preocupar, você não consegue tirar esses erros aqui de vermelho. Você não vai conseguir, porque isso aqui é uma caixa preta. Não tem como você avaliar. E outra, ele considera... Só para vocês terem ideia, a flecha aqui, se bobear, tá até... ó, como que uma viga, como é que uma vigota que tem 3 metros, está dando quase a mesma coisa de uma vigota que tem 3,70. Aqui está 0,79 é 0,8. Por que aqui está tão alto? Porque aqui ele não considerou a continuidade. E aqui ele considerou a continuidade. Ó, vamos olhar para essa aqui. Essa aqui deve dar uma flecha enorme, ó. 2,37. Por que aqui ele encontrou... Aqui já ficou mais próximo do meu programa, né? Ó, 2,37. Porque aqui ele não considerou a continuidade. Olha lá, 3,50. Quanto que ele encontrou? 2,47. Olha quanto que a gente encontrou aqui. 2,49. Aí o que a gente fez? A gente indicou uma contraflecha de 1,5. O que o programa fez aqui? Ele simplesmente marcou de vermelho. Para ele, tá dando muita flecha, ele não tem nenhum recurso. Isso é deficiência do programa. Ele não tem nenhum recurso de você melhorar a armação e tentar reduzir a flecha, como ele também não tem o recurso da contraflecha. E também não calculou o positivo. Então tem que sempre tomar esse cuidado. Não tem como você eliminar todos os erros aqui. Você vai ficar tentando mexer e não vai conseguir. Então a confiança que você tem aqui para mandar isso aqui para o cliente, ó, tem que ser o cálculo manual que eu ensinei para vocês. Olhar aqui nessa planilha e, se quiser, olhar aqui na tabela comparar aqui na tabela da Arcelor.
Eu acho que você tem que... Aqui não tem jeito, você tem que fugir um pouco do programa. O programa vai te enganar. Ele vai dar esses erros aqui, você vai ficar nervoso com essas vigotas aí em vermelho e você não vai conseguir resolver. Consegui explicar, ou mais ou menos? Vamos ver o negativo. E o negativo, vamos comparar o que ele fez, ó. Vamos botar aqui, ó, vigotas, vistas. Deixa eu botar o negativo agora, porque é um absurdo a quantidade negativa que ele coloca, ó. Negativo. Vamos dar uma olhada. Ó. Vamos lá. Aqui, o que ele colocou? Colocou 2 ferros de 8. E aí tem que tomar um cuidado, olha só. O detalhe dele é ruim. Ele colocou... Vê se está todo mundo entendendo aqui, ó. Que ele colocou um ferro de 8 e mais um ferro de 8. São 2 ferros de 8. Ele colocou 2 ferros de 8 por vigota. Quanto que a gente tinha calculado? Não, deu igual o que a gente fez, não foi? Foi, ô Paulo, quanto que a gente calculou? Deu igual. Ó, olha lá, deixa eu voltar aqui. É o que ele faz. Ó, então a gente colocou aqui, ó, 2 ferros de 8 por vigota. Aí ele veio e colocou 2 ferros de 8 por vigota. Ó. Só que ele colocou um ferro de 8 aqui, colocou um ferro de 8, colocou aqui um ferro de 8. Ele saiu colocando ferro de 8 em todo. Aonde tinha bordinha de viga, ele colocou mais um ferro de 8. Olha lá. Colocou um ferro de 8 aqui, colocou um ferro de 8 por vigota. Em cada vigota ele colocou um ferro de 8. Aí é critério de vocês. Tipo assim, aonde é obrigatório botar o negativo? Aqui. Já que aqui é a continuidade. Ele bateu certinho com o que a gente colocou. O restante ele colocou, mesmo não tendo negativo, ele colocou um ferro de 8. Vê se vocês têm alguma dúvida a respeito disso. Aí como é que a gente vai fazer? Assim, você pode pegar agora, né? Assim, você pode, na hora de gerar o desenho, ó, na hora aqui de gerar o desenho, você pode adicionar desenho de... Deixa eu ver em qual que vai sair esse... Eu acho que agora é desenho de plantas 2 e 2. Tabela resumo. Deixa eu ver se vai sair isso aqui. Aí, saiu negativo. Aí você pode trazer esse desenho para cá. Traz esse aqui para cá. Eu não queria, pra mim aqui é bobeira sair esse momento aqui. A gente tem que de alguma forma tirar, tá vendo? Esse momento aqui, ó, MF. Eu não preciso que saia esse momento. Como é que eu faço? Desenho de formas. Configurar. Armadura de laje. Cadê o momento? Vê se alguém acha aí. Cadê o momento para eu tirar isso? Aqui, ó, momento. Tirar isso aqui, né? Vamos tirar. Isso. Vai tirar isso. Saiu, né? Beleza. Aí, vamos lá. Mover de novo. Move isso pra cá. Move pra cá. Aí gerou o desenho. Ó, gerei o desenho. Aí vou abrir ele aqui. Ó, vou abrir. Na verdade, assim, aquilo que eu antecipei aqui eu não deveria ter antecipado, né? Você pode vir aqui, né? Copia isso aqui. Na verdade, a gente pode fazer o seguinte, ó. Pode trazer... Não, vai ser mais fácil apagar isso aqui. Tem aqui.
Eu não deveria ter feito isso antes, né? Assim, agora que era para ter feito. Aí traz para cá. Pronto. Fechou. Tá aí. Então, o erro que deu o CIP aqui dessas flechas, eu ignoro completamente. Assim, não tem como você ficar tentando resolver essa flecha. Porque o programa se perdeu. Para ele não verifica que a taxa de reforço que você está colocando altera, né? Ele não consegue entender que a armação que você coloca de reforço no positivo altera significativamente a deformação, e ele não aceita você botar uma contraflecha. Então, para ele, em qualquer situação, praticamente a laje não passa. Para a vigota passar, tem que ser um vão pequeno, tá vendo? Ó? Um vão de 3 metros, ele já considerou que não passa. Aqui, ó. Para ele, um vão de 3 metros, ó, 3 metros aqui, biapoiado sem continuidade, já se perdeu. Olha lá, não atendeu. Fechou? Vê se tem alguma coisa que eu posso dar aqui ainda para vocês, se vocês têm alguma dúvida. O que eu fiquei devendo para vocês? A questão da armadura mínima, que eu simplesmente me deu. Eu fiquei com dúvida agora. Como é que é a questão de armadura mínima aqui para nossa laje? Tá bom? Tirando isso, é assim que faz. Isso aqui não tem jeito. Esse desenhozinho aqui, ó, esse detalhe tem que melhorar, assim, tem que fazer, tem que botar aqui a informação do reforço e botar aqui a informação da contraflecha. Como é que vocês vão determinar esse reforço e a contraflecha? Não tem jeito, tem que sair do programa e fazer o que a gente calculou aí na verdade, nas últimas 3 aulas. Dúvidas? Vê se eu posso encerrar a aula de hoje. E aí eu fiquei devendo aí para vocês a questão da armadura mínima. Pode falar. Professor, diga. Se você acha que pode abordar depois beiral e laje? Cara, posso. Então é o seguinte, isso aí eu vou fazer com vocês. Se tivesse um beiralzinho aqui, como é que faz? Se tivesse uma laje e um balanço. Cara, me lembra de eu falar isso para vocês de novo? Não adianta eu mostrar agora, que senão a gente vai entrar 11 horas e eu não vou terminar. Isso eu falo na próxima aula. Eu acho que eu vou gravar. Coloca no grupo isso agora, para ficar registrado. Aí eu vou gravar amanhã. Amanhã à tarde eu vou gravar. Como é que a gente colocaria aqui um beiral e como é que a gente colocaria uma varandinha? Pode ser? Ok. Tá bom? Então fechou.